Muito bem, Informativo Estiva, mais uma vez aqui com vocês, para passar para vocês as informações aí de momento. E no caso, nós vamos passar para vocês alguns pontos aí do decreto que foi emitido pela Prefeitura Municipal de Estiva nesse dia 20 de março de 2020. Aqui estão eles. Declara situação de emergência em saúde pública no município de Estiva em razão de surto de doença respiratória coronavírus, Covid-19. Dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio e para o seu enfrentamento e dá outras providências. É o seguinte, decreta, artigo 1º, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus no âmbito do município de Estiva ficam definidas nos termos deste decreto. Artigo 2º, fica declarado situação de emergência em saúde pública no município em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória, Covid-19, causada pelo agente novo coronavírus. Artigo 3º, nos termos do inciso 3 do 7º do artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, responsável pelo surto de 2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas: determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas. Tratamento médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Artigo 4º, para enfrentamento da emergência de saúde pública, poderão ser contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de combate a endemias e outros profissionais, por prazo determinado de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Artigo 5º, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, que trata deste decreto, nos termos do artigo 4º da Lei Federal número 13.979/2020. Primeiro, a dispensa de licitação e que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Segundo, todos os contratos ou aquisições realizadas com fundamento da Lei 13.979 serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, internet, contendo no que couber, além das informações previstas no terceiro artigo 8º da Lei número 12.527/2011, o nome do contratado, o número de inscrição da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Artigo 6º. Os secretários municipais e diretores implementarão as medidas estruturais e administrativas internas que se fizerem necessárias e que forem recomendadas por órgãos de saúde pública, bem como adotarão as seguintes providências em seus respectivos âmbitos visando a suspensão de eventos públicos municipais, incluída a programação de equipamentos culturais públicos por tempo indeterminado, de aulas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação por período indeterminado, do gozo de férias dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde até 15 de maio de 2020, sem prejuízo de eventual prorrogação desse período, executando-se aqueles cujo gozo foi imprescindível para não ensejar dobra de férias, das atividades do ginásio poliesportivo por tempo indeterminado, do atendimento presencial do público externo na sede da Prefeitura Municipal por tempo indeterminado. Artigo 7º. Todo órgão público municipal e os estabelecimentos privados deverão afixar mensagens sobre os cuidados de prevenção sobre o coronavírus. Artigo 8º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos do município. Artigo 9º.
Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas neste decreto, fica autorizado desde já aos órgãos competentes com o objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito a quem lhe der causa a infração prevista no inciso 7 do artigo 10 da Lei Federal número 6.437/77, pena, advertência ou multa, bem como previsto no artigo 268 do Código Penal, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Artigo 10. Os secretários e diretores municipais ficam autorizados a estabelecer, em ato próprio, nos limites de suas atribuições, escalas de horários para o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, a suspensão e descontinuidade de serviços públicos e possibilidade de trabalho remoto em regime home office, quando a atividade assim permitir, e o funcionamento de órgãos e entidades da administração pública. Os gestores dos contratos da prestação de serviços deverão notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários. Quanto ao risco do coronavírus e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à administração pública. Artigo 12. Ficam suspensos todos os atendimentos eletivos nas unidades de saúde do município, executando-se os casos de urgências e emergências. Artigo 13. Ficam notificados os estabelecimentos de saúde privados para que prestem atenção quanto eventuais aglomerações durante os atendimentos diários. Artigo 14. Ficam notificados todas as pessoas advindas de viagem ao exterior, qualquer país, bem como de locais de transmissão comunitária, a ficarem em isolamento domiciliar pelo período de 7 dias e, caso apresentem alguns sintomas, procurem a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Artigo 15. Ficam suspensos por tempo indeterminado eventos e reuniões de qualquer natureza, igrejas, templos, casas de eventos, entre outros, tanto públicos ou privados, com aglomeração de pessoas. Artigo 16. Ficam suspensas as atividades comerciais a partir da data de publicação deste decreto. No município de Estiva, principalmente aquelas ligadas ao lazer, tais como academias, incluindo as academias ao ar livre, clube de campo, pousadas, inclusive bares, lanchonetes, restaurantes, sorveterias, casas de açaí, pizzarias, comércio ambulante, de gênero alimentícios, os quais poderão trabalhar somente com entrega. Artigo 17. Fica recomendado aos proprietários de comércios de bens duráveis que suspendam as atividades ou diminuam os horários de atendimento, não sendo possível que promovam a restrição à entrada nos estabelecimentos, como forma de se evitar aglomeração. Artigo 18. Fica recomendado aos idosos e crianças que evitem ir às farmácias. Em caso de necessidade de medicamentos, recomendamos a ida de somente de um membro da família que não pertence ao grupo de risco. Artigo 19. Ficam suspensos, pelo período de 60 dias, as inspeções sanitárias para emissão, renovação de alvarás, realizadas por autoridade sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, nos estabelecimentos de saúde e de interesse em saúde. Artigo 20. Os alvarás sanitários do estabelecimento sujeitos ao controle sanitário terão prazo de validade prorrogadas até a normalização do serviço. Artigo 21. Ficam mantidas as inspeções sanitárias nos casos emergenciais em que houver eminente risco à saúde da população. Artigo 22. Ficam suspensos os procedimentos de fisioterapia autorizados pelo SUS no âmbito municipal. Artigo 23. Ficam notificados os supermercados, padarias e farmácias para que adotem medidas eficazes objetivando redução da aglomeração de pessoas no interior de seus respectivos estabelecimentos. Artigo 24.
as atividades da Feira Livre ficam suspensas por tempo indeterminado. Artigo 26. Em velórios, recomendamos que se evite aglomerações. Sugere-se que os mesmos ocorram em períodos limitados e que o número de pessoas em visita ao falecido seja restrito a 5 pessoas por vez. Artigo 27. No âmbito de outros poderes, órgãos e entidades autônomas, fica recomendada a adoção das medidas preconizadas neste decreto sem prejuízo a outras. Artigo 28. Este decreto poderá ser alterado de acordo com a evolução do quadro epidemiológico do município. Artigo 29. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo novo coronavírus. Estiva 20 de março de 2020. Agenício de Oliveira, prefeito municipal. Muito bem. Dessa forma, então, repassamos para vocês todo o conteúdo do decreto ipsiliteris aqui, emitido pela Prefeitura Municipal nesse dia 20 de março de 2020. No mais, muito obrigado a todos, fiquem com Deus.